Precisamos dizer isso com coragem. A noite de 10 de outubro de 2025 é a noite do apocalipse para as criptomoedas. Ontem à noite, pessoal, foi feita história nas criptos e, em uma única noite, 1.600.000 traders foram eliminados, liquidados. Mas por quê? E agora, o que vai acontecer? Neste vídeo, vamos falar tanto sobre a razão do colapso, quanto sobre como devemos nos posicionar exatamente em situações como essa. Vamos para o nosso vídeo. Amigos, durante a pandemia, que acontece uma vez a cada século, o valor de liquidação do colapso da Covid foi de 1,2 bilhões de dólares. Depois, lembrem-se do colapso da FTX. Era a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo e faliu. Pessoal, houve uma liquidação de 1,6 bilhões de dólares. O colapso da Luna também foi enorme. Olha, não estou dizendo que foi em uma noite só. Em uma semana, houve uma liquidação de 2 bilhões de dólares. Então eu pergunto a vocês, quanto vocês acham que foi a liquidação na noite do apocalipse? Ontem ocorreram 19 bilhões de dólares em liquidações em transações de futuros e ontem ocorreram 19 bilhões de dólares em liquidações e esse número é um recorde histórico. Em uma única noite, traders com saldos em muitas carteiras pequenas foram completamente eliminados. Então qual é o problema? 3 palavras arruinaram sua vida ontem à noite, amigos. Elementos de terras raras. Por causa dessa coisa rara, o sistema cripto e financeiro virou de cabeça para baixo ontem. Estávamos esperando por outubro, então esperávamos um mês otimista, mas na verdade eles estão falando sobre outubro também. Este se tornou o mês de outubro. Aliás, foi o que aconteceu no ano passado também, mas o mês ainda não acabou. Então, o que são esses elementos de terras raras? Esses elementos de terras raras são um grupo de 17 elementos necessários para a produção de eletrônicos, defesa, inteligência artificial e tecnologias avançadas, pessoal. A China controla 80% da oferta mundial desses elementos. E na semana passada, a China anunciou que vai impor restrições à exportação desses elementos de terras raras para os Estados Unidos. Isso é uma situação muito crítica para o ZIUA, e Trump retaliou com uma tarifa alfandegária de 100% a partir de 1º de novembro. Isso mostrou claramente que há uma guerra comercial no mundo, de certa forma. Eu também, durante a madrugada, abri a bolsa de valores no celular. Pessoal, abri a tela e não consigo entender o que estou vendo. Nunca vi moedas com grandes capitalizações de mercado caírem 60%, 80%, 90% ou 95%. Eu não consigo nem entender isso matematicamente. Eu disse que acho que fui hackeado. Estou atualizando a página. Não, o mercado de ações está funcionando e eu entrei em X. Eu também vi pessoas. Estou me sentindo tonto, porque não consigo entender. Quer dizer, nunca tinha me deparado com algo assim antes. Estou nesse mercado há quase 10 anos e não consegui compreender. O Ripple caiu de 3 dólares para 1 dólar e 20 centavos. Nosso bolinho de uva Sui caiu de 3 dólares e meio para 1 dólar e 50 centavos em minutos, pessoal. O Avax foi de 28 dólares para 8 dólares. Já o Doge caiu instantaneamente de 25 centavos para 9 centavos. Mas preciso confessar uma coisa. Quando olho para o Bitcoin, a tendência ainda é de alta, pessoal. Não é de baixa. E não há nenhuma deterioração na estrutura da tendência. As pessoas ficaram assustadas no início, mas quem viu aqueles níveis continuou comprando. Quem conseguiu comprar continuou comprando, mas migraram para as moedas principais. Muitas pessoas não conseguiram executar suas ordens de compra. Então, foi a tarifa do Trump que causou uma reação tão forte no mercado? Não, na verdade, a questão novamente se resume à inteligência artificial. Lembram-se? Há 3 ou 5 meses, os chineses desenvolveram o DeepSeek. O DeepSeek foi quase tão bem sucedido quanto o ChatGPT, mas eles o desenvolveram muito mais rápido e barato. E de repente o Nasdaq caiu. As criptomoedas despencaram. Por quê? Porque chineses fizeram inteligência artificial a baixo custo. A questão se resume à inteligência artificial e à OpenAI, ao ChatGPT. Pessoal, a internet levou 13 anos para 100 milhões de usuários. O ChatGPT alcançou 100 milhões de usuários em apenas 2 meses e, atualmente, a inteligência artificial está crescendo totalmente em torno do ChatGPT. À medida que o ChatGPT e a OpenAI crescem, as empresas de inteligência artificial ou a Microsoft, Amazon, também crescem junto com eles. Ou seja, no momento em que a OpenAI é limitada, a inteligência artificial também desacelera. Do que a OpenAI precisa para crescer? Como acabei de mencionar, de data centers, processadores, ou seja, elementos de terras raras. Se a China não fornecer esses itens agora, surge novamente um pânico em relação à inteligência artificial. E não foi só o mercado de cripto que caiu. Pessoal, a Nasdaq também foi fortemente afetada por essa queda.
mesmo estando fechada, no mercado futuro apresentou velas vermelhas bem acentuadas. Na verdade, apenas 30% desses elementos de terras raras são extraídos na China. O restante está em diferentes partes do mundo. Então, como a China detém 80% da oferta? A China faz o processamento. O processamento desses elementos de terras raras envolve procedimentos difíceis que prejudicam o meio ambiente. Muitos países, pela poluição ambiental, teriam que usar tecnologias avançadas ou poluíam o ambiente, por isso não quiseram entrar nesse negócio. Mas agora a China impôs restrição nesse setor. No curto prazo, pode ser negativo para os EUA. Acredito que os EUA vão encontrar como lidar com isso sem poluir. Ou seja, vai reduzir a dependência da China nesse aspecto. Mas realmente nos deixou com uma noite muito ruim. Ou seja, para algumas pessoas, a carteira derreteu 95%, para outras 10%, para outras 20%. Então, na sua opinião, isso é o início de um mercado de baixa ou vamos viver um rally de recuperação a partir de agora? Escreva sua opinião sobre isso nos comentários e agora vou conversar com vocês sobre o que vamos fazer. Agora, o que sempre dizemos, existe um ciclo nas criptomoedas e para entender o que vamos fazer agora, estou focando nas coisas que já vivemos antes. Em 2021 também era mês de maio, vivemos uma queda muito brusca, pessoal. Ficamos chocados. Mesmo que não tenha sido tão brusca, ainda assim foi forte o suficiente. Deixe-me dizer, vocês veem o gráfico na tela. O Ethereum caiu de 4.600 para 1.600 dólares em um instante. E sim, disseram que era o fim do mundo. O que aconteceu depois? Começou um mercado de baixa? Não, depois disso o mercado se acumulou e vivemos uma temporada de alta muito forte. Ou seja, vivenciamos o mercado de alta e, como vocês podem ver, o Ethereum voltou a subir até 5.000 dólares. Eu sempre digo o seguinte, espero um mês de alta em outubro, novembro, dezembro, 1 ou 2 meses, porque estamos no final deste ciclo de alta. Era para ter vindo um rally das altcoins, mas ainda não aconteceu. Se for acontecer, seria muito racional, faria sentido acontecer depois dessa queda. Porque todo mundo que abriu posição em futuros já foi liquidado. Até quem abriu com alavancagem de 2 vezes foi liquidado. Então, o que temos pela frente? Temos 2 decisões de taxa de juros do Fed. Eu disse que nas 2 haverá corte de juros. Venho dizendo isso há meses, ou seja, estou dizendo isso desde o verão. Espero cortes de juros do Fed em setembro, outubro e dezembro. Atualmente, pessoal, olhando agora, está claro que em outubro e dezembro haverá corte de juros em ambos, com mais de 90% de certeza. Na verdade, pessoal, até em janeiro agora podemos ver um corte de juros. Os cortes de juros novamente vão proporcionar fluxo de liquidez ao mercado, mas algumas coisas mudaram, agora as regras do jogo estão mudando. As pessoas estão se voltando para as moedas principais como Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Doge, essas moedas principais. Tive muita sorte porque, pessoal, ontem à noite eu não tinha nenhuma posição em futuros, mas mesmo assim fui dormir depois das 4 da manhã. Acordei de novo por volta das 7:30 da manhã, porque não consigo dormir. Quero estar no mercado, quero acompanhar. Sim, tenho minhas posições em spot. Felizmente não estava em futuros. Mas se você foi pego, meus pêsames. Muita gente realmente perdeu sua carteira nesse colapso. Por isso, agora alguns de vocês vão ficar bravos. O que você está tentando me dizer? Agora perdi toda a minha carteira, você pode estar pensando, o que você está tentando me dizer? Desculpe, não estou dizendo isso para você, mas para aqueles que ainda têm dinheiro em caixa ou estão pensando em entrar agora. Sim, podemos ver uma alta nos próximos 1 ou 2 meses, mas se isso acontecer, será no Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Doge, talvez Sui, ou seja, nas moedas principais, pessoal. Por isso, estou me voltando para as principais moedas no spot. Aliás, quem conseguiu pegar o fundo na queda de ontem já está fazendo 2, 3 vezes o valor investido. A partir de agora, reduzam o apetite por risco nessas temporadas. Agora tem gente dizendo, caiu muito, vamos entrar em long. Após esses colapsos, golpear para estourar os últimos pontos. Importa, não acaba. O apetite por risco de vocês não acaba. Sério, não acaba mesmo. Outro dia eu estava conversando com um amigo. Tem um imóvel, vendeu e disse: estou pensando em comprar Ethereum com tudo. Ele perguntou: o que você acha? Como eu me interesso por cripto, eu disse: se você tem 15 imóveis, pode vender um e comprar Ethereum, sem problema. Mas falei: se só tem um imóvel, não se arrisca tanto. E ele disse que só tinha um imóvel. Eu disse: o que eu posso te dizer? Claro que eu não posso aprovar uma coisa dessas. Pessoal, o cripto provou mais uma vez para nós ontem à noite o quão perigoso pode ser. Sim, não estamos saindo do cripto, mas ajustando nossas estratégias. Não precisa postar PNL e fazer show. Muitos influenciadores agora dizem que fizeram short. A vida das pessoas está desmoronando, mas ainda tem gente querendo aparecer. O que precisamos fazer é o seguinte: o que devemos fazer? Sim, agora vamos mudar nossa estratégia. Vamos focar no Bitcoin, nos principais ativos, vamos focar no mercado à vista. Foi uma noite ruim, mas quem conseguiu passar por essa noite pode ter bons momentos nos próximos 1 ou 2 meses. Espero que uma queda desse tipo não se repita, pessoal. Fiquem conosco, fiquem na tendência. Até o próximo vídeo. Fiquem bem.